Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu canal bíblico. E nesta reflexão nós gostaríamos de discorrer a respeito de um assunto polêmico que tem sido discutido nesses últimos dias. E o assunto nada mais é que uma pergunta, e esta pergunta é: a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos refletir a respeito deste assunto a partir deste momento? Venha comigo, compartilhe este vídeo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Se inscreva nesse canal, você que tem gostado do conteúdo aqui apresentado. Curta o conteúdo desse vídeo e o YouTube vai entender que você tem interesse pelo nosso conteúdo. E todas as vezes que publicarmos aqui um assunto, você será notificado. Vamos então orar e pedir que o Espírito Santo possa trazer esclarecimento para a nossa reflexão. Senhor, nós suplicamos ao Senhor que a pessoa bendita do Teu Espírito Santo possa trazer luz e esclarecimento à nossa mente a partir deste momento, através deste assunto proposto para hoje, e que possamos ter uma compreensão a respeito da Tua Palavra e que possamos ter uma resposta pronta, direta para esta pergunta. A Bíblia é a Palavra de Deus, que o Teu Espírito nos auxilie a partir deste momento. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Este assunto é um assunto polêmico e nesses últimos dias, mais do que nunca se faz necessário que homens comprometidos com a palavra, com a verdade bíblica, possam abordar este assunto com responsabilidade, fundamentar a sua argumentação à luz da palavra de Deus, à luz da história bíblica, do cânon sagrado, e que nós tenhamos então uma boa compreensão a respeito desta pergunta que nesses últimos dias nós temos observado alguns conteúdos sendo postados aqui mesmo no YouTube, onde a palavra ela de fato está sendo diminuída e nós temos que compreender a importância da palavra, e esta é a nossa reflexão a partir deste momento. Veja, sobre a Bíblia Sagrada, antes de qualquer outra coisa, eu quero deixar bem claro que nós declaramos, nós cremos, nós professamos e nós ensinamos que a Bíblia ela não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Única revelação escrita de Deus, dada pela pessoa bendita do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz de forma clara, direta ao seu jovem filho na fé Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Veja, esta é uma palavra direta do apóstolo Paulo a respeito de Timóteo, e nós aprendemos aqui que desde a mais tenra idade, através da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, Timóteo já era instruído nas Escrituras Sagradas. E é claro que Paulo não está se referindo aqui ao cânon do Novo Testamento, mas Paulo está se referindo ao cânon veterotestamentário, que na ocasião a qual Paulo destina esta carta a Timóteo, já era há muito tempo uma palavra confirmada e já também confirmada por alguns concílios, como o concílio de Jâmia. Então é importante que nós tenhamos esta boa compreensão a respeito da palavra de Deus. Ainda que os escritores tenham sido homens comuns, e aqui eu lhe faço uma pergunta: será que esses homens, uma gama de 40 pessoas, escreveram toda a palavra de Deus em um período de 1600 anos? E a pergunta é: será que esses homens de fato eram homens comuns? Eu suponho que eles eram homens de fato como eu e você, mas eles tinham uma inspiração que talvez ainda nos falte. Esta inspiração é a que os tornou capacitados
para discorrer a respeito de coisas e de planos eternos que serão revelados a nós através da palavra de Deus. Eles falaram e escreveram por inspiração. Veja, eles falaram e escreveram por inspiração. E esta inspiração era verbal, essa inspiração era plenária do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a respeito deste assunto, na sua segunda epístola universal, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o sentido aqui de inspirados está numa voz passiva. Isso, por analogia, é como um barco que é levado pelo vento que sopra sobre ele. Veja, esses homens receberam o sopro, a inspiração do Espírito Santo para escrever todo este conteúdo que nós temos em mãos e da qual nós chamamos Bíblia Sagrada. Nós temos que, no final desta reflexão, ter uma resposta firme e direta para confrontar todo o conteúdo herético que está nas mídias sociais e refutar à luz da palavra, respondendo esta pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus? Esta é a pergunta que precisa ser respondida por você, do outro lado da tela. E esta é a resposta que nós iremos construir a partir deste momento. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus e não creditar a ela a sua importância ao longo dos anos e na nossa história e na história cristã. Relativizar a autenticidade da Bíblia, eu costumo dizer que os que assim se comportam, aqueles que relativizam a Bíblia Sagrada, também relativizam todas as demais coisas, como relativizam inclusive o pecado. O cânon que nós adotamos é o cânon protestante. Ensinamos que a Bíblia ela possui 66 livros, sendo 39 destes no Antigo Testamento e 27 destes livros no Novo Testamento, escritos por um período de tempo de aproximadamente 1.600 anos e por cerca de 40 agiógrafos, aquele indivíduo que recebeu inspiração e escreve aquilo que é sagrado. Homens que viveram em tempos, épocas diferentes e em lugares distintos. Mas veja que mesmo estes homens escrevendo em lugares distintos, em épocas diferentes, vamos ver como a Bíblia ela nos dá a própria diretriz da sua importância e da sua autenticidade como a palavra de Deus. Veja, o Senhor diz a Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Êxodo capítulo 34, versículo 27. Quase 800 anos depois, o Senhor vai falar com Jeremias, e aqui eu tomo Jeremias em caráter de exemplificação. Poderíamos tomar outros profetas veterotestamentários, que nós teríamos a mesma exemplificação aqui, dada a partir do profeta Jeremias, que a partir de Moisés pode-se ter uma distância de 800 anos, e Deus vai dizer a Jeremias: disse Deus, sucedeu, pois no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até os dias de hoje. Mais uma vez, a ordem de Deus para que o escritor sagrado pudesse deixar este legado que não é apenas profético, este legado que é histórico, é informativo e que possui propósitos distintos que nós veremos em instantes quais são estes propósitos
que estão inseridos dentro das entrelinhas da palavra de Deus. Veja, o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse. 800 anos após Moisés, ordenou aos profetas, e aqui especificamente a Jeremias, que escrevesse. E agora nós vamos ver, agora no final do primeiro século da era cristã, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, o Senhor dando a exata ordem ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando o Senhor disse a João: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Veja, como nós podemos admitir que essa palavra poderosa seja equiparada a qualquer outra literatura? Como nós podemos admitir que esta tão maravilhosa palavra possa ser diminuída ao nível de qualquer outra literatura? E com isso eu não quero tirar o mérito de outros livros que têm o seu conteúdo histórico, poético, que também é importante, mas o caráter de inspiração divina, o caráter que está envolvido no aspecto bíblico. Nenhuma literatura, nenhuma bienal que apresenta milhares de novos títulos a cada ano pode se equiparar à santa e inerrável Palavra de Deus. Quais obras resistiram ao crivo do tempo, tal como a Bíblia Sagrada? Este termo Bíblia, para que fique claro para nós, este termo Bíblia deriva do grego biblos e significa mesmo livros, uma coleção de pequenos livros, uma biblioteca de fato. O termo Bíblia, como nós conhecemos, da maneira que nós conhecemos hoje, em relação à palavra de Deus, é atribuída a João Crisóstomo e, por que não, também lembrar de Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina. Então, a expressão Bíblia, no contexto da qual nós a temos, ela não está inserida dentro dos textos sagrados, mas é a forma como nós atribuímos a ela esta autoridade, porque ela foi inspirada por Deus. Agora, algumas perguntas precisam ser respondidas quando nós falamos a respeito da Bíblia Sagrada. E eu listei algumas perguntas e eu vou fazê-las e apresentar uma resposta para que possa auxiliá-lo também a fundamentar a sua resposta. E a primeira pergunta que precisa ser feita e que precisa ser respondida por mim e por você, a primeira delas é: como você deve ler a Bíblia? Como deve ser lida a Bíblia? Ora, leia a Bíblia com a reverência que lhe é devida. Leia a Bíblia com a atenção que lhe é exigida e leia a Bíblia com o coração aberto para ouvir Deus e ser instruído pela sua palavra. O salmista, que escreveu o primeiro salmo, que nos introduz ao saltério, no verso 1 e no verso 2, ele diz um texto maravilhoso que fundamenta em parte aquilo que estamos dizendo, quando ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e ele medita de noite. Aqui é o aspecto da importância da palavra, da importância da reflexão na palavra, a importância do devocional diário, e aqui nos é apresentado então esta ferramenta e como devemos ler a Bíblia. Mais uma vez, leia com a reverência que lhe é devida. Leia com a atenção que lhe é exigida e com o coração aberto para ouvir Deus e para ser instruído, então, pela sua palavra. Uma outra pergunta: qual o lugar que a Bíblia deve estar? Esses dias, vendo um vídeo de certo pastor na internet, muitos podem ficar escandalizados com algumas declarações relacionadas à Bíblia.
E uma das questões está justamente relacionado ao qual lugar que a Bíblia deve estar ou ocupar na nossa vida. E aqui vai uma resposta: qual lugar que a Bíblia deve estar? E a resposta ela é clara, ela é direta e ela é muito sucinta. E a palavra que responde, ou a frase que responde essa pergunta é: a Bíblia deve ser guardada no meu e no seu coração. Ainda que pareça uma resposta muito simplista para um tema tão importante, mas esta resposta cabe. Por que esta resposta cabe? Porque a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Provérbios 4, 23, Salomão disserta sobre onde devemos guardar a palavra e o escritor sagrado diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E por que este texto tem relação com guardar a palavra? Porque se eu tenho a palavra escondida no meu coração, e se eu devo sobre todas as coisas guardar o meu coração, é porque o meu coração é onde reside a palavra. Então eu preciso guardar o meu coração e a partir então todas as saídas da minha vida serão pautadas na palavra que está guardada, escondida no meu coração. Jó capítulo 23, versículo 12 diz: de forma extraordinária, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Veja, a Bíblia ela nos dá exemplificações do nosso comportamento diante da palavra de Deus. E nós temos que guardar esta palavra poderosa dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Precisa estar esta palavra que é vida, que é abundante, que é eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Negar a importância da palavra é olhar com relativismo e ignorar que a palavra nos confronta. Talvez a negação da palavra é o desejo de negar as verdades implícitas e diretas apresentadas para a minha vida e para a minha conduta de vida. Então, há de se ter esta preocupação: qual o lugar que a Bíblia deve estar? De forma simples, a Bíblia deve estar, a palavra deve estar guardada no nosso coração. Outra pergunta que deve ser respondida: a Bíblia se tornou o livro sagrado? Veja, a Bíblia se tornou o livro sagrado? Ora, não, ela não se tornou o livro sagrado. Ela sempre foi o livro sagrado. Eu preciso ter essa confiança. Ela não se torna, ela sempre foi. E ela é o livro sagrado. A lei do Senhor, o salmista no Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quer sabedoria? Busque a palavra, este santo livro inspirado por Deus. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz que os caminhos de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, ela é refinada. E além de ser refinada, esta palavra é o escudo de todos os que nele confiam. Talvez baseado nesta palavra de Samuel, o escritor Salomão, de Provérbios, capítulo 30, na verdade aqui Agur, é atribuída a Agur, Provérbios 30, versículo 5, diz que toda a palavra de Deus, ela é pura e escudo é para os que nele confiam. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora a pergunta está aqui clara, direta e patente diante dos nossos olhos. A Bíblia é a palavra de Deus?
E nós podemos dar uma resposta simplista? Claro que podemos. Através da minha fé, através da sua fé, nós podemos argumentar que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é razoável que pensemos algo contrário a isso. Matthew Henry disse certa vez: as palavras das Escrituras Sagradas devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É o texto que citei há pouco, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e é apta para discernir as intenções dos corações dos homens. Veja, segundo, sendo viva e eficaz, a palavra, ela então tem propósitos. E nós podemos encontrar alguns dentre esses propósitos, nós podemos listar talvez 2 propósitos extremamente importantes, e eu ousaria dizer que talvez sejam os 2 propósitos principais da Bíblia Sagrada. O primeiro propósito, revelar o próprio Deus à humanidade. E o segundo ponto, expressar a sua vontade, então, à humanidade. Veja, quando nós falamos e cantamos que queremos conhecer a Jesus, né? Hoje, talvez um dos louvores mais cantados tem esse refrão: eu quero conhecer Jesus. Né? Mas essa minha expressão, ela precisa estar muito próxima ao meu devocional, à minha busca de fato através da palavra. Eu gosto de lembrar que em Atos dos Apóstolos, quando houve a necessidade da instituição dos diáconos, é porque os apóstolos, eles tomaram uma decisão extremamente importante. E a decisão a qual eles tomaram estava pautada em dois aspectos importantes: oração e palavra. Palavra e oração. Né? Vamos constituir os diáconos porque nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. A palavra, ela é fundamental nos nossos púlpitos. Um culto que não tem palavra, me perdoe, mas eu ouso dizer que este culto não aconteceu. O culto exige uma palavra e esta palavra precisa ser inspirada por Deus para confrontar-nos, para instruirmos, para exortar a igreja, para edificar a igreja, para que haja libertação no meio do povo. Tudo isso se dá através da palavra. Então veja, um dos principais propósitos da Bíblia Sagrada, da palavra, que é a palavra do próprio Deus, é revelar o próprio Deus a nós, a humanidade. Quer conhecer Deus? Ora, vá para a palavra, porque ali o Senhor se apresentará a você e se tornará íntimo seu. Segundo ponto, expressar então esta vontade absoluta de Deus em relação a mim, em relação a você, a humanidade. Deus se revela a nós e revela o seu plano de redenção através da Bíblia Sagrada. Como negar? Como negar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso? Como negar aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Romanos? Aquela teologia extraordinária a respeito da redenção, da justificação e da salvação pela fé. A palavra de Deus é a ferramenta que nos instrui todos os dias da nossa vida. A fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, no versículo 1, ele diz que tendo Deus antigamente falado muitas vezes aos seus servos, os profetas, aos pais, né, através dos seus servos, os profetas, a nós nos fala através do Filho. E o Filho é o verbo que encarnou, é a palavra viva que exerceu o seu ministério aqui na terra, e toda a Escritura aponta para ele. Os escritos veterotestamentários, quanto os escritos neotestamentários, falam da obra de salvação, de redenção e apontam para o
o final culminante de toda esta obra, que é a glorificação da sua igreja e a vinda do Senhor com poder e grande glória para trazer juízo sobre esta terra. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara. Deseja uma mensagem clara? Tenha a Bíblia como esta mensagem clara, porque a Bíblia ela é clara, ela é objetiva, ela é completa, ela é amorosa, ela é a palavra de Deus, que por objetivo nos leva à redenção através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia fala a respeito de Jesus. Na verdade, veja, Jesus é o centro de toda a Sagrada Escritura. Ele, o próprio Cristo, corrobora esta autoridade da Bíblia e a autenticidade da Bíblia. Aparecendo aos seus discípulos agora ressurreto, Jesus vai dizer: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus está corroborando todo o Antigo Testamento com seus 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e aqui Jesus vai dividir todo o Tanakh, a Bíblia hebraica, entre a lei, entre os escritos, que são os salmos, e os livros proféticos. O próprio Cristo corrobora a autenticidade e que a palavra como um todo falava a respeito dele. Quer conhecer o plano eterno de redenção? Olhe para as páginas da Sagrada Escritura, porque ela é a palavra de Deus. Qual a relação agora? Veja bem, porque muito foi dito nesses últimos dias a respeito de Constantino e relacionando este indivíduo com a canonização ou com a canonicidade da Bíblia Sagrada. E esta pergunta precisa ser respondida. Qual a relação de Constantino em relação à canonicidade da Bíblia Sagrada? E a resposta ela é clara: nenhuma relação. Não há relação. Na verdade, o Antigo Testamento já estava fechado desde os tempos antes de Cristo. No texto que lemos acima, de Lucas 24:44, o próprio Cristo corrobora e autentica os textos da lei, os textos dos escritos e também os livros proféticos do Antigo Testamento. Então veja, o texto como um todo do Antigo Testamento já estava fechado desde os tempos antes de Cristo. Alguns atribuem até mesmo a Esdras, que fora um escriba e que ele seria o responsável por organizar o cânon veterotestamentário. Apenas para que, caso você, eu creio que você que está acendendo este vídeo já saiba o significado, mas quando nos referimos ao cânon bíblico, o cânone bíblico, é uma lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus, como nós aceitamos que são inspirados por Deus e autoritativos. A palavra cânon vem de um termo grego que é uma régua, uma vara de medir, porque há de se ter uma preocupação para a autenticação da palavra de Deus como um todo, como já aconteceu anteriormente. Nós podemos, em vídeos posteriores a esse, divagar a respeito da inspiração divina, da canonicidade da Bíblia Sagrada, e falar um pouco mais a respeito. Se você tem interesse de ouvir mais a respeito, deixe no comentário aí que você tem interesse, nós vamos falar mais a respeito deste assunto. Então, quanto ao cânon do Novo Testamento, foi um tanto quanto mais tardio para ser estabelecido. Em 367, o bispo Atanásio de Alexandria, que é conhecido como o pai da ortodoxia cristã, ele vai alistar em uma carta os 27 livros que compõem o Novo Testamento. E veja,
Anos mais tarde, nos concílios de Hipona em 393 e no concílio de Cartago, que alguns datam como em 397 da nossa era ou 419 da nossa era, serão ratificados esta lista como o cânone do Novo Testamento. E a pergunta que foi feita é qual a relação de Constantino, então, com a canonicidade da Bíblia Sagrada. Não há relação de Constantino com o argumento do cânon sagrado. Mencionar, a propósito, mencionar Constantino aqui nesse contexto me parece uma falta, talvez uma preguiça, né, de pesquisar um pouquinho melhor a respeito deste assunto tão importante e demonstra uma falta total de conhecimento a respeito do tema, do assunto. E não precisa ser nenhum erudito bíblico para saber a respeito deste assunto. Não precisa ser nenhum doutor em teologia para conhecer a respeito deste assunto. Está ao alcance das nossas mãos livros e ferramentas extraordinárias que nos narrarão com propriedade, com fidedignidade, todos esses assuntos aqui relacionados, e nós podemos aprender então aquilo que é reto, aquilo que é coerente e aquilo que ratifica e confirma a palavra como a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Uma outra pergunta que precisa ser respondida: só as palavras de Jesus seriam de fato a palavra de Deus? Veja, considerando que toda a Escritura, considerando que toda a Escritura fala a respeito de Jesus, aponta para Jesus, como é o caso do Antigo Testamento, em Lucas 24, 44, mais uma vez a citação, Jesus fala, convinha que se cumprisse tudo aquilo que o Velho Testamento falou a respeito de mim, através da lei, através dos escritos, dos salmos e através dos profetas. Então o Antigo Testamento fala e aponta para Jesus, seu ministério e o seu propósito. Já o Novo Testamento é exatamente a mesma coisa. Os evangelhos, as demais cartas, até mesmo o livro do Apocalipse, tudo agora fala apontando para o ministério de Jesus Cristo e a sua obra final, a glorificação da igreja e os demais acontecimentos que ainda para nós são de cunho escatológicos. Então veja, toda a Escritura ela é corroborada, ela se autentica, a própria palavra ela se responsabiliza por se autentificar. Logo, as palavras proferidas por Jesus em seu ministério, né? E nós temos diálogos, nós temos instruções, nós temos parábolas que foram narradas por Jesus, nós temos Lucas investigando de forma a miúde tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus e nos narra com uma riqueza extraordinária. Tudo isso acaba ganhando o mesmo peso, a palavra que foi proferida por Jesus e os demais textos bíblicos ganham o mesmo peso. E por que ganham o mesmo peso? Porque elas foram inspiradas por Ele mesmo. A palavra é inspirada por Deus e aqui nós estamos olhando para o Filho, que tem a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Ele mesmo é o autor de toda a Escritura. Ele é o Verbo e a própria palavra já falava a respeito deste Verbo, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e este Verbo era Deus. Então a palavra fala de Jesus, aponta para Jesus, nos mostra diálogos do próprio Cristo enquanto homem exercendo o seu ministério. Então a palavra proferida por Jesus, ela não pode ser vista como as únicas palavras de Deus. Até porque quando Jesus profere as suas palavras aqui nesta terra, ele não fala como Deus, mas fala como homem, mesmo assim apontando para a sua deidade. Quando ele fala quem vê a mim vê o Pai, ele está diretamente falando da sua deidade. Então, só as palavras de Jesus seriam, de fato, a palavra de Deus? Não. Toda a palavra como um todo, ela
é a palavra de Deus, resguardando, claro, proporções culturais, históricas, que visam instruir os leitores sobre uma boa conduta de vida cristã. Será que você consegue, a partir deste vídeo, responder esta pergunta para você? A Bíblia é a palavra de Deus? Para mim, é um tanto quanto clara esta resposta, porque a minha fé me instiga. A própria palavra corrobora a ideia que é afirmada pela minha fé, de que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Não permita que hereges tentem mudar a importância daquilo que é sagrado para nós. Não permita, porque o nosso adversário, ele não está brincando hora alguma. E se ele conseguir mudar o nosso conceito a respeito daquilo que é sacro, a respeito daquilo que é sagrado, ele já vai ter êxito em boa parte das suas investidas em relação à minha vida, em relação à sua vida. A Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra inerrante, infalível, é a palavra de Deus. Se você observar no Evangelho de Mateus, há sempre uma preocupação do escritor, e a preocupação dele era para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Olha, Jesus vai ter que ir para o Egito. Por quê? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Olha, ele vai para Nazaré. Por quê? Porque ele seria nazareno, assim disse o profeta. O Novo Testamento, através do Evangelho de Mateus, nós vemos até a necessidade de mostrar a confiabilidade da palavra de Deus em relação a Jesus, em relação ao ministério de Jesus e em relação à minha vida, em relação à sua vida como igreja e em relação a eventos futuros. Desacreditar na palavra de Deus é desacreditar que ele em breve virá, porque assim diz a sua palavra. E ele breve virá para buscar a sua igreja. Não relativize esta palavra poderosa. Não relativize a palavra de Deus. Tenhamos responsabilidade para instruir a igreja de Cristo, porque nós seremos responsabilizados. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Compartilhe este vídeo a todos aqueles que você julgar ser importante e que possa contribuir com a sua vida espiritual. Senhor, muito obrigado por essa reflexão, que o Teu Espírito possa penetrar esta palavra ainda mais na nossa mente e no nosso coração. É aquilo que humildemente peço, e peço no nome de Jesus. Fique bem, fique em paz, que Deus te abençoe.